quando eu conversei com a mãe do Kaique Melo, só para vocês entenderem um pouco do cenário, eu falei, qual o tema que eu devo escolher? E a gente entrou num consenso, e o tema de hoje é fé em tempos de crise. Eu confesso que esse tema me fez chorar muito dentro de casa, é um tema que emocionou muito comigo. Meus vizinhos, o pessoal que acompanha o nosso projeto falou muito sobre, ansiou muito, eu vi diversos status lá nos marcando, então eu já tenho a honra de estar aqui com a dona Tatiane Silva. Antes de apresentá-la, eu vou dizer minha autodescrição. Sou Moisés Souza, tenho 1,69 m, estou ao lado esquerdo na mesa. Esse é o 28º podcast que eu tô falando que eu vou emagrecer. Sou um pouco fortinho, mas a gente vai chegar lá. Com a fé em Deus. Dona Tatiane, antes da senhora se apresentar, eu quero que a senhora faça a sua autodescrição pra gente. Olá, eu tô do lado direito da mesa, né? Eu me chamo Tatiane, eu estou vestida, né, com uma roupa colorida, um vestido colorido, e eu estou muito feliz por estar aqui hoje participando desse podcast. A felicidade é toda minha, um prazer é todo meu. Sei que não deve ter sido fácil da senhora estar aqui hoje, porque acredito que a rotina com o Kaique deve ser muito intensa. Bem intensa. Deve ser muito intensa. E hoje essa semana o que mais eu escutei, o que mais eu vi foi isso. Mas como o Kaique tá, porque a gente tem um pouco desse senso da redes sociais, do Instagram, mas a gente acaba não sabendo o por fim. Mas antes da gente chegar lá, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês um pouco da carreira do Kaique Melo, e a gente vai destrinchar isso até ao longo do nosso programa. Aqui diz que ele começou a cantar aos 9 anos, a gente vai saber com a mãe dele se é verdade ou não essas informações, que normalmente a gente pergunta, a gente passa o tema, mas só que eu falei, não, vou ouvir da boca dela. Diz que o primeiro programa que ele entrou foi o Gerando Salvações, da Rede Mundial, onde ele foi exposto, teoricamente, participou de quadros Showdown do Brasil, programa do Raul Gil. O Kaique, ele participou também do musical Rua Azusa, desculpa, isso, na companhia Nice das Artes, com o Ademar Campos, Soraya Moraes. Ele é um jovem cristão que tem feito muito sucesso na internet pelas suas músicas, que são até hoje, está nessa fase de recuperação. Algumas das músicas do Kaique Melo são Estou Aqui, Tô à Vontade, Reaja, Vai Dar Certo, Estilo de Vida e Tenha Fé. E uma parte que eu escutei essas músicas, e a Reaja, ela acabou falando muito comigo, que tem uma parte do Reaja que eu quero compartilhar para vocês, que diz assim, ó: a última palavra que diz não vem de você, reaja. Tenho sonhos, projetos tão lindos, não quero te perder. Sua vida tem valor para mim. E eu quero saber, dona Tatiana, que a senhora, como é que começou como é que vocês perceberam que o talento do Kaique era diferenciado? Porque quem ouve assim já percebe, né? Então, o Kaique, ele começou com 9 anos mesmo, né? Como você falou aí. Num leito de um hospital, né? Deus, ele sempre tem isso com o Kaique. E com 9 anos o Kaique começou a passar mal, foi internado, né? Com uma infecção no rins bem forte. Ele ficou 3 meses internado. E nesses 3 meses ele sentia muita dor, né? Às vezes ele tomava um remédio chamado Tramal, e esse remédio não fazia efeito para a dor dele. Nossa. E aí nós já éramos cristãos, e aí eu falava para ele: meu filho, vamos louvar que a sua dor vai passar, Deus vai fazer a sua dor passar. E aí a gente começava a louvar, né? E algumas vezes o pastor, né, o nosso pastor, que era lá em Rio das Ostras, né, onde a gente morava, nosso pastor Alessandro, e ele começou a perceber, né, que o Kaique tinha uma voz diferente, tinha algo diferente, né, e quando o Kaique louvava, realmente a dor passava. E aí dali em diante, né, o pastor foi colocando o Kaique para cantar na igreja, né, nas festividades, e aí outras pessoas vão vendo, vão chamando, e daí começou, né, o ministério dele. Começou o ministério dele, teoricamente, com 9 anos. Isso. Nossa. Aí, com 9 anos, no leito de um hospital com muita dor.
Para quem, né, 9 anos, normalmente a gente olha para uma criança e vê que ela tá brincando, correndo, essas coisas todas de criança, né? E o Kaique, 9 anos, começando posso se dizer assim, um ministério? Isso, um ministério. E como é que o Kaique era na infância? Assim, antes de chegar até antes dos 9 anos era era comum, né? Como toda criança que tá sempre brincando, jogando bola, né? Fazendo as coisas. Não que ele não fizesse depois, mas depois, quando ele começou o ministério, ele começou a deixar um pouco as coisas mais, né? Essas coisas mais pro lado, porque ele precisava, às vezes, estar numa agenda, tá fazendo alguma coisinha que a gente começou a ensinar, começou a mostrar para ele que ele precisava dar prioridades, né? Às coisas do reino, e assim ele foi aprendendo, foi desenvolvendo, né? O ministério dele. E tá aí. A voz dele é muito diferenciada. Eu falo isso porque eu toco instrumento, a gente percebe que é uma potência assim que quem para ouvir entende que realmente é um super talento. E essa área teatral também, ele começou com 9 anos ou ele foi desenvolvendo? Não, o teatro ele começou com 12 anos. Era um teatro musical também? É um teatro musical, né? Eles fazem até hoje teatros musicais, né? Evangélicos, né? Cristão. E eles fizeram uma seleção, anunciaram na rede social que iriam fazer, né? Ia dar início a um novo projeto e tal. E aí eu enviei um vídeo do Kaique, né? Para eles. E assim, prontamente eles entraram em contato, pediram para ir lá fazer um teste em São Paulo, né? A Companhia de Teatro Jeová Nissi, né? Ela é monitorada, né? A pessoa que fundou foi o Kaique Oliveira, e ele amou o Kaique. Na época o Kaique era bem pequenininho, e aí o Kaique já pegou logo o papel principal, que foi do William Seymour na fase criança, né? No caso, o Ademar de Campos era a fase adulta, e também tinha a fase jovem, que era o Thales. E aí o Kaique passou no teste, nós ficamos lá por 2 anos morando em São Paulo. 1 ano morando em São Paulo, mas o musical que o Kaique fez parte foi por 2 anos. Isso com 9 anos? Com 12 então, anos. Com 12 anos, teoricamente, que mudou a vida dele. Sim. Com 12 anos, o programa foi com 12 também. Até 9, 10 anos ele ainda estava naquela fase ali mais de estar só nas igrejas, né? Ainda não estava. Porque ele também era muito novinho, né? Ele tinha muita vergonha mesmo. Nem parece. Olhando assim no vídeo assim. Os primeiros vídeos no canal do YouTube, quando ele estava bem novinho, ele só louvava de olhos fechados. Não abria de jeito nenhum, porque ele tinha muita vergonha. E depois ele foi se soltando. O musical, o teatro ajuda muito, né? Muito. E eu vi que essas peças iniciais, elas falavam de uma história, de um relato americano, se eu não me engano, só não entendi pelo que eu entendi na pesquisa, só não entendi se falava de moradores de rua ou se falavam de pessoas de igrejas, né? Não, a história conta a respeito do avivamento, né? Vem falando sobre o avivamento, mas não dá ênfase a nome de igrejas, né? E sim falando de um homem negro, né? Cego, que deu... que trouxe, né, o avivamento ali naquela rua, a Rua Azusa, né? E dali por diante começou, né, o avivamento nas igrejas, assembleias batistas e essas coisas todas. O musical vem contando essa história, né? A história do William Seymour, que começou com ele. Depois eu vou dar uma procurada lá para tentar ver um pouco melhor. Ele era um homem negro, na época tinha muito racismo, né? Na época as igrejas tinham igrejas só para brancos, igrejas só para negros. E assim, ele foi revolucionando, foi mudando isso, foi vencendo esse racismo, né? Esse primeiro concurso que ele foi campeão, acredito que entre 9 para 10 anos, foi feito aqui no Rio ou em São Paulo? Foi em São Paulo. Foi através da pastora Raquel Santiago, foi a primeira que abriu as portas para o Kaique, né?
foi o Gerando Talento Kids. E o Kaique foi o vencedor, né? Glória a Deus por isso. Ganhou 2 passagens para Disney. Era o prêmio. Bacana. Foi a senhora que foi com ele nessa? Então, no caso, nós não fomos, porque depois veio a pandemia, né? Eles ajudaram, tiraram todos os documentos, passaporte, visto, e aí logo depois veio a pandemia, em 2020. Né, isso foi em 2019, 2020 veio a pandemia, e aí não teve viagem, né? Ficou aí mais ou menos 1 ano parado, sem muito poder. Tempo sem. Quando voltou, começou a normalizar, o visto venceu, porque era por 3 meses. Então o nosso visto venceu, nós iríamos de novo, né? Fazer todo aquele trâmite. E aí o Kaique já estava com 16 anos para 17, e ele não queria mais ir para Disney. Ele falou: mãe, não quero mais ir para Disney. Poxa. Aí eu falei: pô, Kaique, a gente pode conversar com eles, ver o que pode ser feito. E assim eles rapidamente nos atenderam. Falei que o Kaique não queria ir, então eles nos deram o dinheiro, né? Que aí o Kaique comprou um telefone que ele estava precisando muito, era muito essencial para o trabalho dele, né? E uma moto, né? A moto elétrica, no caso. Eu vi também que nesse mesmo período, acho que alguns meses depois, ele vai pro programa do Raul Gil, e acaba que o Brasil teoricamente conhece esse talento, né? Chamado Kaique Mel. 12 para 13 anos, né? Foi bem depois mesmo desse trabalho que ele fez no Gerando Talento Kids. Foi muito tempo que ele ficou no programa, Dona Tatiana? No programa, eu acho que ele ficou umas 4 semanas. Umas 4 semanas? De 3 a 4 semanas. No caso, o Shadow, né? Sim. Que era um concurso. A pastora Soraya foi quem levou o Kaique, né, pro Raul Gil. Ela gravou, fez um pequeno vídeo do Kaique e falou: eu vou mostrar pro Raul Gil e eu vou pedir a sua entrada lá. E o Kaique já tinha esse sonho. E aí ela levou, e assim, foi muito rápido. Ela fez o pedido, e tanto é que quando nós chegamos lá, né, um dos produtores de lá, ele chegou, brincou com a gente, falou: Kaique, chega a tá chato de tanto que me pedem a tua entrada aqui no programa. Não foi só a pastora Soraya, mas nós aceitamos o pedido dela, mas teve muitas outras pessoas que já tinham pedido também, né? Porque acaba se tornando uma rede, né, de pessoas que ouvem. Um vai levando o outro, né? Que é na internet, né? Que um vai falando: tem um jovem que canta muito, que você precisa trazer. Ainda mais que o Kaique já era bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? Pelas atuações, então o pessoal vai comentando, e isso chega a níveis gigantescos. A apresentação dele que viralizou foi a primeira. Foi logo de cara, assim, a primeira. Ele estava muito nervoso. Pensou em desistir, ele estava muito nervoso mesmo, mas aí eu falei para ele: meu filho, agora ou nunca, você tanto pediu pra isso, vai desistir? Ele: não, mãe, eu vou. E aí ele foi, tomou lá um copo de suco de maracujá, né, pra ficar mais tranquilo, mais calmo, e foi assim, foi o que Deus resolveu, né, fazer na vida dele ali. Foi o divisor de águas, eu costumo dizer, porque ali abriu muitas portas pro Kaique. Depois do programa do Raul Gil, foi ali que vocês assinaram esse contrato com a gravadora, ou foi anteriormente? Não, foi depois. Depois teve muitas gravadoras que entraram em contato, tal. A gente precisou selecionar bem, né? E aí nós aceitamos com a... Porque depois disso você tem essa percepção, né? Que agora que agora ele tá... Agora todo mundo já conhece o talento dele e já viu, porque anteriormente a gente costuma dizer, né, que anteriormente tem a parte do que ninguém te conhece, que aí você vai num lugar, em outro, às vezes as pessoas não te valorizam, às vezes as pessoas... o início é difícil. O início é muito difícil. Bem, bem difícil. Todo projeto, o início é muito difícil. A gente fala isso pela gente aqui, né, que a gente acaba encontrando N pessoas que... eu já vi pessoas que... Muitos não acreditam. Eu já vi pessoas que vieram aqui, que iriam vir aqui, que falaram: mas tem quantos seguidores? A gente fala, a gente tem 7 mil seguidores numa rede social, 1000 e outra. Eu não era muito do Instagram, nunca fui. Então a gente passou pro Instagram agora há pouco tempo, teoricamente, final do ano pra cá. Não dá pra mim não. Aí eu falei: N pessoas. Só que a gente sempre
priorizou em contar histórias, falar de histórias de incentivo, não história por contar. Dizer assim, olha, a gente tem uma história para mães que estão passando por um processo. Então a gente conversa entre a gente, que são eu, Eduardo e Matheus, e a minha esposa acaba também entrando nesse processo junto com a gente, e a gente fala, essa pessoa aqui, ela pode trazer algo de bom, ela pode dar uma palavra de incentivo. Esse cara, ele passou pelo incidente, ele pode trazer isso. E a gente acaba encontrando com essas dificuldades no começo, mas a gente queria que lá na frente as coisas se alinhem e a gente consiga expor um pouco melhor nosso projeto, que é o nosso objetivo, é levar essa informação para pessoas com deficiência. É o trabalhar da formiguinha, né? Um ajudando o outro. É assim. Que acaba sendo de começo muito ruim, é muito desgastante. Falo pra senhora. É muito desgastante. E como eu falei aqui fora das câmeras, quando a gente conversou, falou que a gente podia trazer a dona Tatiane para falar um pouco da história do Kaique. Para mim foi um baque muito grande, porque eu falei, como é que eu vou chamá-la? O que eu vou falar para ela? Dona Tatiane, a senhora pode vir no nosso podcast? E sempre com medo com medo na forma de respeitosa de falar. Sempre com esse medo, com esse frio na barriga de tá atrapalhando você, a senhora posso chamar de você? Pode, com certeza. De você estar nesse tratamento com o Kaique, de você estar, às vezes, com um profissional, que a gente vê que você atende alguns profissionais dentro do seu lar, e a gente sempre quer esse medo de foder, será que essa hora pra mandar? Hoje é segunda-feira de manhã, será que eu mando mensagem? Eu fiquei umas 2 semanas pra te mandar mensagem. No dia quando você mandou mensagem, o Kaique tava internado, né? Eu sei, tava aqui no hospital, né, no HSC. Ele tava internado, aí de primeira assim não deu pra aceitar, né? Eu falei, poxa, é uma boa, mas no momento, né, não tá dando, porque eu tinha que ficar lá com ele, né? Eu não gosto de deixar, tipo, hoje é fulano, hoje é ciclano, hoje é minha tia, minha avó. Não, eu sempre gostei de estar perto, né? Então eu sempre estive muito perto, então eu não tinha como naquela vez, né? Depois quando o Kaique saiu, falei, não, agora eu vou entrar em contato com eles, né? Antes da gente dar continuidade ao nosso podcast, eu um presente aqui pra senhora. Obrigada. Você pode ver que foi eu que fiz o laço. Tá todo torto o laço, não foi mulher que fez o laço. O que vale é a intenção. E é uma forma de expor o carinho que a gente tem pela senhora, pelo Kaique. E é como se fosse nosso muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. No nosso projeto. E a gente chega na parte que o Kaique ele se acidenta, né? Pelas informações que eu consegui coletar, foi dia 29/3, né, de 2023. Isso. E como é que foi esse acidente? Onde a senhora estava nesse momento? Eu estava em casa, e né? Soube dessa notícia, né? Quando eu soube da notícia, o Kaique normalmente sai 7 horas da manhã, saiu com a minha outra menina, né? Eu tenho uma filha que é filha do meu esposo e mora com a gente, eu chamo de filha também. E aí eles foram pra escola, né? Falei com ele algumas vezes pelo WhatsApp, porque a gente sempre foi de se falar bastante. Eu vejo que você sempre teve esse contato. Sempre. E aí, quando ele tava perto de sair, ele falou pra mim assim, mãe, eu já estou indo. Eu falei, tá bom. E nesse dia ele não veio com a Aniele, né, com a irmã. Eu acho que foi até um livramento, eu não sei. Acredito que foi um livramento pra ela, mas era pra ela estar junto com ele. E aí, quando foi mais ou menos... Ele me avisou, era mais ou menos umas 12:00 e pouca, né? 12:00 eu entreguei um jejum que eu estava fazendo de 15 dias, um jejum que eu estava fazendo há 15 dias atrás. Entreguei neste dia, 12:00. 12:00 e pouco, ele falou, mãe, tô indo pra casa. Quando foi 1h, me ligaram do celular dele e falaram, mãe, o Kaique caiu aqui, na verdade falaram o seu filho, né? Não sabiam que era Kaique. O seu filho caiu aqui no Canal Faria, o nome da rua. E vem pra cá que a gente já chamou a ambulância. Nossa. E aí eu e o meu esposo, né, estávamos em casa, trocamos de roupa rapidamente e fomos pra lá. Chegamos juntamente com o corpo de bombeiro. Quando nós chegamos, ele não estava muito consciente,
A gente mexeu, falou com ele, mas ele não respondia, mas ele estava assim um pouco consciente, porque ele estava com a mão aqui na cabeça e ele não tirava a mão da cabeça, parecia que ele estava sentindo dor, né? A gente coletou algumas informações lá, as pessoas disseram que ele já estava parando, né, com a moto, estava tipo que querendo parar, né? E algumas pessoas viram ele com a mão na cabeça e convulsionando. Logo depois ele caiu. E aí quando nós chegamos lá foi bem rápido o atendimento, foi muito rápido o atendimento do corpo de bombeiro, levou ele já direto para o hospital. A gente vê que nesse momento tem uma série de fake news. Sim. Muitas, eu imagino. Uma coisa que eu percebi, buscando nos vídeos, olhando na internet, que acredito que os primeiros momentos da senhora, além da preocupação ímpar com o Kaique, a senhora tem que agora gastar energia justificando pelo um monte de coisas que aparecem nas redes sociais. Eu imagino que de começo a senhora foi muito... Apareceu muita coisa. Pareceu que o Kaique tinha caído, tava correndo, tava com uma moto, sabe? Aquelas motos normal. Kaique tava com uma scooter, uma moto elétrica que não precisa de documento, né? Ele precisava, sim, estar com um capacete. Né? Só que a moto estava com um trava de segurança de 20 quilômetros. O Kaique não caiu porque estava correndo, ele caiu porque ele passou mal. Ou seja, se ele não estivesse de moto, ele iria cair de qualquer forma. Ele ia cair no chão, mas ele iria cair. Ele não caiu pelo acidente. Não foi em alta velocidade, bateu com um carro. Ele caiu pelo mal-estar que ele foi algo que já iria acontecer. Era a saúde dele que não tinha dado sinais, ele nunca foi de ter dor de cabeça, essas coisas assim. Foi algo bem assim silencioso, mas que de uma hora para outra aconteceu, né? Aí agora a senhora tem que ir para o hospital, passar aí fomos para o hospital correndo. Chegamos lá junto com a ambulância, né? E rapidamente entrou, o médico analisou, né? E chamou a gente, eu e meu marido. E aí falou: mãe, a gente vai precisar fazer uma cirurgia no Kaique porque estourou uma veia na cabeça. Nossa. E aí eu assinei alguns termos lá na hora, não sabia muito o que estava assinando, já estava bem nervosa. E ele entrou, nós fizemos uma oração, ele entrou para a sala de cirurgia e da hora, depois me levaram para fora do hospital, chorando muito, muito. Eu sentei num banco e uma pessoa colocou no meu ouvido um fone de ouvido e estava tocando a música da Maria Marçal, aquela música deixa eu trabalhar do meu jeito. Ali eu só sabia chorar. Mas eu já estava entendendo que era Deus que estava trabalhando na vida do Kaique, trabalhando na nossa vida, né? Inclusive, quando eu recebi a notícia, eu falei: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Porque assim, mãe sabe, né? E aí começou a nossa luta, né? Nós ficamos ali no hospital 4 meses com o Kaique internado. Eu posso te dizer que foram experiências incríveis com Deus, né? Foram dias muito difíceis, mas foram dias que precisava ser necessário para a nossa vida. Nossa. Né? A nossa casa precisava disso. Hoje eu entendo muita coisa que aconteceu na vida do Kaique foi porque a gente precisava. Muitas das vezes o Senhor, para chamar a sua atenção, ele precisa mudar a rotina da sua vida, né? Ele precisa mexer na estrutura da sua vida, né? A gente não imagina de que forma o Senhor vai tratar conosco, mas Ele trata. E assim, em todos os momentos, em todas as fases, eu não posso dizer que o Senhor não cuidou do Kaique. Em todas as fases, tanto dentro do hospital, enquanto ele estava lá dentro, passando por todos aqueles processos, e do lado de fora conosco, comigo, com meu marido, com a minha casa, que nós estávamos desempregados. Deus cuidou literalmente de tudo, sabe? A gente não nos faltou nada, literalmente, na fase mais difícil. E a notícia ela veio vocês, a senhora acabou de falar, com desemprego no lar, e eu acredito que, olhando pro racional, tá?
não olhando pra nossa fé, pro espiritual. Mas pro racional a gente para, foi assim agora, Deus, como é que vai ser? Foi essa a pergunta. Foi isso que eu fiz para Deus, porque o Kaique, ele fazia agendas e as agendas ajudavam muito também. Dentro de casa, o Kaique sempre nos ajudou. Ele pegava uma parte para ele e, mãe, isso aqui é para você pagar isso, pagar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Meu marido também trabalhava, mas trabalhava de Uber, mas era com um carro alugado. Então, tipo assim, tinha que pagar o aluguel do carro. Uma despesa enorme. Né? E também o que a gente precisava pagar. Então, quando o Kaique se acidentou, teve que parar. Não tinha como me deixar no hospital e ele ir trabalhar, sabe? Eu não tinha estrutura para ficar ali sozinha. E embora eu nunca fiquei sozinha ali, sempre tiveram pessoas, além do meu esposo, sempre tiveram pessoas. Eu tive ali o acolhimento de muitas pessoas que eu não imaginava que eu teria. Pessoas que, assim, que não tinha muito contato comigo, mas que na fase mais difícil da minha vida foram os que me seguraram pelas mãos, que me sustentaram em oração e não me deixaram cair. A gente acaba passando por isso, né? Que na pior fase que a gente imagina que vai segurar a nossa mão, muitas vezes nos deixa. E quem a gente imagina que não vai estar com a gente, segurando a nossa mão e fala, eu tô contigo. Isso aí. E até o final. E passando esse processo do hospital, o Kaique vai abrir os olhos depois de quanto tempo, dona Tatiana? Então, o Kaique, ele ficou, né? Ele foi entubado logo depois que ele saiu da cirurgia. Dali, com 7 dias, eles iriam fazer a extubação, né, do Kaique, quando ele estava respondendo muito bem. Ele falava, né? O médico perguntava, Kaique, mexe o braço, levanta a mão, e ele levantava. E aí um médico que estava saindo do plantão, o médico do dia da semana, né, que tem um médico de rotina, que é de todos os dias que tem, e um final de semana, né? E aí o da rotina me falou, olha, nós vamos estubar o Kaique na segunda-feira. Tá? Tem que ser tudo com muita calma, o Kaique tá muito agitado, para não termos problema. Tá, e ele foi embora. Trocou o plantão, 7 horas da noite, entrou um outro médico, e aí ele ficou muito... Eu acho que ele ficou muito eufórico vendo o Kaique respondendo bem, e ele falou, vamos tubar. Ali eu não senti paz, sabe? E aí me colocaram pra fora, pediram pra eu sair, falou, mãe, vai lá pra fora que a gente vai estubar ele. Quando depois me chamaram, né? Kaique ainda chegou a falar com a gente, pedindo água. E aí o médico falou, agora o Kaique precisa descansar, ele tá muito agitado, e é melhor vocês irem para casa. Isso foi 7 dias depois da cirurgia, né? E ali eu estava esses 7 dias dormindo no hospital, sem ir para casa. Eu ia para casa, tomava banho 5, 6 horas da manhã e voltava para o hospital de novo. E nesse dia resolvemos ir dormir em casa. Vimos o Kaique falando, o Kaique estava bem, né? Um momento, né? E fomos embora para casa. Na madrugada deste dia, o Kaique deu uma parada cardiorrespiratória de 7 minutos. Ele ficou parado. Conseguiram, né, reanimá-lo. Só que quando reanimou, né, já 7 minutos parado, você imagina, né? Faltou, né, o oxigênio no cérebro. E aí entubaram de novo. E aí, de novo, aquele processo, né? O Kaique ficou entubado aí mais uns 7 dias. Logo depois, ele não podia mais ficar entubado, porque tem essa regra, né? Então, tiveram que fazer a traqueostomia, né? Tiram o tubo e colocam, fazem a tráqueo para colocar o respirador, né? E aí veio a sequela, né? Ele até antes, ele estava bem, ele não tinha sequela neurológica. Teoricamente, depois dessa parada... Depois da parada que deu uma sequela, Kaique teve uma isquemia, né? No caso, eles chamam de AVC isquêmico, né? Não é aquele AVC de pressão alta, que a pessoa está com pressão alta e tem aquele AVC, não. É um AVC isquêmico, só que vem devido a essa parada, né? Sempre tem algum tipo de sequela, e a sequela foi esse AVC. Claro, em alguns casos não tem, né? No do Kaique teve esse AVC isquêmico,
E aí ele precisou, né, ficar mais esses 4 meses lá, internado, porque veio pneumonia, ele teve 2 pneumonias de repetição, né? Por diversas vezes os médicos diziam que ele não iria passar. Mãe, tá muito ruim, tá muito difícil, e a gente sempre lutando ali com o espírito da morte todos os dias, porque a gente precisava orar sem cessar, né? Eu colocava o celular com as músicas dele assim do lado para ele ouvir, né? Colocava as músicas que eu mais ouvi lá, que assim que me segurou, foi uma música, eu esqueci o nome da cantora, mas o nome da música é Oxigênio, e também da pastora Jéssica Augusto, que é a última palavra, né? Que a gente costumava dizer, a última palavra vem do Senhor, né? Não vem do médico. E eles diziam que o Kaique não iria sair do respirador mais, que o Kaique iria vegetar, né? E eu falava para eles, eu confio em Deus, né? Meu filho serve a Deus e nós servimos a Deus. E quem sabe da vida do Kaique é o Senhor. E aí tem sido até hoje, né? Cada vez mais o Kaique tem mostrado que mesmo depois de todo esse processo, né, há uma esperança, há uma vida, né? Que o Kaique, ele ficou muito à beira da morte, e ele chegou a morrer e voltar. Ele parou por 7 minutos. Você imagina, o coração parado 7 minutos. Não. Né? Então, assim, ele praticamente morreu e voltou. Kaique, ele superando todas as expectativas humanas, teoricamente, todas as expectativas do médico. Ali ele já poderia não ter voltado, como acontece com muitas pessoas. Também, no caso também da pneumonia, que acontece também. Tem muita gente que, né, na época, me mandava mensagem falando, você precisa orar direito. Tipo assim, como se eu estivesse prendendo o meu filho de morrer, sabe? Falei, gente, não tem lógica. Se Deus quiser levar, Deus vai levar, independente da minha oração. Né? Mas você precisa entregar o seu filho para o Senhor. Mas eu entreguei o meu filho para o Senhor desde o momento que ele nasceu, entendeu? E ali eu ainda fiz isso, né? Quando o Kaique estava muito ruim, eu levantei a minha cabeça para o céu e falei, Senhor, se for para o meu filho ficar sofrendo, eu não quero. Se for para o meu filho ficar em cima de uma cama pelo resto da vida, porque eu sabia como ele era, eu não quero, leva ele. Mas o Senhor não quis levar. Você tá fazendo milagre até hoje. Desculpa. Você tá entendendo? Não foi. O propósito não era levar o Kaique. O propósito era deixar o Kaique e mostrar para as pessoas, porque tem muitas pessoas que não acreditam mais que o Senhor pode fazer. Eu tenho amigos que conseguem falar na minha cara que não conseguem ver o Kaique como o Kaique está hoje. Só que como que você prega de fé e você não consegue ver um cenário? Você tá entendendo? Como é que você vai pregar a fé para as pessoas? Que fé é essa? A fé só é quando tá tudo bem? Não tem como. Você tá entendendo? Então, assim, é o que eu falo. Se eu ficar somente olhando para o cenário que está à minha frente, cara, não dá. Eu preciso ter fé que aquilo ali é por um tempo. É uma fase, como diz a música dela, entendeu? Da Jéssica Augusto. Só uma fase. É surreal, né? Você escutar no momento que você precisa. Que você não precisa, né? Desculpa, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, a Sara não. O que a Sara precisa, a Sara já tem, que é Deus. Sim. Que a Sara precisa. E a fé, né? Que a Sara tem. Mas essas palavras vêm pra desanimar, vêm pra destruir, vêm pra tudo. Eu lembro que um pouco do meu incidente. Minha mãe também, a gente escutou várias coisas. Quer ser só um coitado, quer ficar por aí de qualquer jeito, quer depender de benefícios o resto da vida. E eu também tô nessa. Claro, como eu falei pra senhora anteriormente, não na mesma magnitude, não no mesmo processo que o Kaique, mas são processos muito diferentes. Mas quando a gente passa por esse período, muitas das vezes a gente não entende. Eu já cansei também de parar e perguntar. Antigamente eu fazia muito essa pergunta para Deus: por que isso aconteceu comigo? Mas aí eu percebi que muitas das vezes a gente ainda consegue
forças para lutar. A gente ainda consegue, não. A gente tem forças para lutar. E quando não é pela gente, pelas outras pessoas. Então eu vejo que essa força que a senhora tem, não vem só da senhora, vem também do Kaique, vem do esposo, que eu imagino e eu também, além dessas palavras negativas, eu também imagino que veio diversas palavras para a senhora. Como você consegue ter essa fé, como você consegue ter essa esperança nesse momento ruim? Porque falar do Kaique, expor o Kaique num momento bom, ser amigo do Kaique, num momento que todo mundo tá vendo ele, é fácil. Mas agora a gente ter essas palavras dos nossos amigos, esses momentos ruins, eu imagino que veio para a senhora, mas sendo sincera, essa serenidade, essa fé que a senhora tem, ela me desestruturou tudo. A gente precisa, né? Não tem como, né? Eu tenho uma palavra e uma fé, né? De que Deus vai fazer. Não tem como ser no nosso tempo, né? Hoje eu entendo mais. Antes, logo no início do acidente, também já perguntei muito para Deus. Mas por que com o meu filho? Sabe? E o Espírito Santo, ele mesmo te responde, mas por que não com o seu filho? O seu filho não é melhor do que ninguém. Você tá entendendo? Tinha que ser com o outro. Não, mas por que não com o meu? Né? Então, assim, eu hoje vejo que o Senhor escolheu a minha casa para viver milagres. Cara, dói muito, mas não tem como. As pessoas querem viver milagres, mas não querem ter a dor, não querem sentir. Você acha que você vai passar por um processo doloroso sem dor? Você vai viver milagres sem chorar primeiro, sem passar noites em claros, sem dormir? Como que você vai poder contar? Como é que depois você vai poder chegar para uma outra pessoa e falar se você não viveu, né? Se você quer... A gente costuma cantar muitos viverei milagres, a gente canta, mas na hora que Deus põe pra gente viver, a gente quer recuar, né? E nós precisamos tomar cuidado com o que a gente canta, porque Deus nos prova. Deus nos prova no que a gente prega, Deus nos prova no que a gente canta. Então, em todo momento nós somos provados, né? O Kaique, ele falava de fé. Como é que ele vai... O Kaique, todas as pessoas, maioria de pessoas que eram usados para o Kaique, diziam que Deus vai te usar na cura. Mas como que Deus vai usar ele na cura se ele não tiver um testemunho de cura? Como que ele vai falar de cura? Ele precisa passar por isso. E o retorno do Kaique pro lar foi... Agora imagino que o lar da senhora, claro, ninguém está preparado para isso. E agora o Kaique retorna e a senhora tem que alterar tudo. A senhora monta, teoricamente, um hospital em casa. Nós tivemos que modificar, né, tudo. A casa toda, né? A minha casa tinha portas bem estreitas, não era porta larga. Então a gente teve que fazer essas modificações. Tivemos que mudar o meu quarto para o quarto dele. O quarto dele é bem menor, né? Sim. Nós tivemos que passar dormir no quarto dele e ele no nosso quarto. Porque no quarto dele ia ter, né, aquele fluxo de pessoa entrando, saindo, cama hospitalar, que não é cama pequena, são cama grande, né? E tivemos que mudar toda a estrutura. A gente muda toda a vida, na verdade, né? Tivemos que mudar tudo. Mudamos a nossa maneira de ver a vida, o nosso comportamento, né? Porque é uma outra fase. Não é aquela fase que nós tínhamos, que o Kaique saía para agenda, saía para cantar, saía para escola, para programas. Não, é uma fase diferente, né? Eu vi que logo quando ele se acidentou, muitos artistas, na época a primeira dama, Michelle Bolsonaro, colocou lá no Instagram dela, teve muitos Nós tivemos muita ajuda, graças a Deus. Disso eu não posso reclamar. Muitos cantores, muitas pessoas que eu não conhecia. Olha, do ano passado, depois que o Kaique saiu do hospital, até praticamente agora, tudo que eu gastei para fisioterapia, para fono, para o tratamento dele, foi de quando ele estava internado, porque nós fizemos uma vaquinha, né? Na verdade, não foi eu que fiz.
nós tivemos 2 vaquinhas online. Uma foi uma prima do Danilo, do meu esposo. Consegui ela fez. E a outra foi uma vaquinha que até hoje está na internet, que nos ajuda muito. Quem fez foi a mãe do Isaac. O Isaac cantor, né? Isaac Marins. Sim. Marins, né? Ele é cantor da MK. Sim. São vizinhos nossos lá em Jardim Primavera. São pessoas assim extraordinárias. E a mãe dele teve essa ideia: não, vamos fazer uma vaquinha, eles vão precisar. E eu digo para ela assim que ela foi usada por Deus, porque não é fácil você manter um home care. Eu não tinha plano de saúde, Kaique não tinha, ninguém na minha família tinha plano de saúde, né? E, tipo, pra você não vai se organizar para um acidente. Você se organiza para acidente? A gente se organiza para viagem, né? A gente se organiza para passeios, para coisas boas, e não para coisas ruins. Então, não estava nos meus pensamentos que daqui a um tempo eu ia gastar milhões de dinheiro para poder ter um tratamento, porque não é barato. Entendeu? Eu costumo dizer que até hoje é o Senhor que tem nos sustentado, tem enviado pessoas, né? Graças a Deus o Instagram do Kaique é um Instagram que ajuda muito, as pessoas do Instagram ajudam muito. Se eu chegar lá e colocar, eu estou precisando disso, sempre tem alguém me chama no direct, me chama no meu WhatsApp, eu quero ajudar no que a senhora está precisando, sempre tem. Então eu digo que foi Deus mesmo que colocou aquela ferramenta ali nas nossas mãos, porque eu não teria condição, eu não tinha condição, eu não trabalhava, porque eu andava com o Kaique, meu marido no Uber. Como que tu faz? Fisioterapia todos os dias, quase aí 6 mil por mês de fisioterapia, porque é 120 por dia, entendeu? Aí vem a fono, aí vem a fisioterapia respiratória que ele não pode ficar sem. Então, se essas pessoas que fizeram a vaquinha não tivessem pensado lá atrás, porque naquela época lá atrás do acidente, eu não tinha cabeça para pensar nisso. Só queria saber como está sendo. Você tá entendendo? Não tinha cabeça. Então, eles pensaram e hoje eu colho esses frutos. E eu tenho certeza, todos os dias eu dobro meus joelhos e eu falo: Senhor, abençoa fulano, abençoa esse plano, porque hoje, se eu posso pagar o tratamento do meu filho, é por causa dele, é por causa dela, por causa dessa pessoa que teve essa ideia, porque senão eu não teria. Aí hoje tem um plano de saúde, Kaique, hoje tem plano de saúde, mas o home care não cobre. Imagina a luta que foi para colocar ele no plano, né? Inicialmente. Luta, imagino. Porque não são todos os planos que aceitam da forma que já estava depois do acidente. Sim. Então, hoje, graças a Deus, o plano de saúde ajuda muito, né? Para as consultas, para os exames, ressonância, tomografia, Kaique faz quase uma vez no mês. E são exames caríssimos. Muito caríssimo. E a gente, graças a Deus, consegue pelo plano. Mas o home care a gente não consegue, porque tem que ter 2 anos de plano. Aí a gente vai tentar colocar na justiça agora, entendeu? Para tentar conseguir alguma coisa. Mas eu tenho um monte de coisa na justiça. Eu tenho o remédio dele, canabidiol, que é na justiça, pra gente ganhar de graça. Até hoje a gente ainda não conseguiu, né? Porque o Estado ainda, eles vão dando desculpas, né? Que não dá, que tá assim, isso, tá aquilo. Então, assim, graças a Deus o Senhor não tem deixado faltar. Né, as pessoas sempre ajudam. Eu tenho pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que todo mês contribuem. Todo mês manda 50, manda 30, manda 20, sabe? Tem pessoas que não têm condição, mas eu acho tão bonito que me manda mensagem e fala: olha, eu não tenho muito, mas eu queria ajudar. Eu posso mandar R$10? Eu, com certeza. Com certeza vai me ajudar. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo a mão de Deus em tudo, porque se não fosse... Cara, eu fico pensando, como que seria? Eu não teria condição. Se não fosse Deus me ajudando, colocando essas pessoas, eu estaria maluca, porque como você vê o seu filho precisando, eu acredito que existem mães que devem acontecer isso, de não ter condições para fazer um tratamento, para comprar algo. O meu filho hoje, graças a Deus, a gente consegue parcerias, né? Eu tenho uma cama lá, uma maca ortostática que coloca ele em pé, foi parceria. Aquela maca é para mais de 5 mil. Como que eu ia conseguir comprar? Eu vi. Você tá entendendo? Eu vi também que você colocou, você indo pra, depois de ter um vídeo seu na internet, você indo pra Quinta da Boa Vista com ele, aí você coloca que você conseguiu locomover. A cadeira de rodas é da Prax. A cama que eu acabei de falar é
É muitas. É ISP Saúde, né? E tem também a Arctus. Foram eles que deram a cama. Então, assim, são pessoas que... Eu acredito que é Deus que mobiliza, né? Que mobiliza a pessoa. Porque eles não são obrigados a nada. Eles dão porque eles querem. Porque também a gente não pode dizer que as redes sociais do Kaique levam muito benefício para eles. Não. Eu divulgo. Às vezes tem semana que eu não consigo divulgar por causa da correria. Kaique acontece alguma coisa, eu já não consigo mais divulgar, mas depois eu volto a divulgar, entendeu? Então, assim, eu acredito que é Deus que coloca essas pessoas. Aproveitando, parabéns para todos essa rede de apoio que a dona Tatiane tem. Que a Tatiane tem, desculpa. Essa rede de apoio, esses patrocinadores, pessoas que divulgam a vaquinha, a gente vai me comprometo também a divulgar também com mais afim. Falar até para os empresários que nos assistem, a gente tem diversos empresários que nos olham, que acompanham o nosso projeto. Quem puder ajudar com a vaquinha do Kaique, vou estar colocando no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, está colocando também nas nossas redes sociais, WhatsApp, tudo isso, e nos nossos grupos, para que essa rede possa ampliar. Dona Tatiane, acredito que a gente vai ter quase uma hora de conversa. Só para finalizar, como tem sido esses últimos tempos a evolução do Kaique? Então, graças a Deus, o Kaique ele tem evoluído bastante, né? A ajuda da fisioterapia conta muito, a fono, porque são estímulos, né? Sim. O médico falou para mim assim, olha só, o seu filho ele teve um AVC, né? Vamos contar pelo último histórico dele, pelo último diagnóstico, no caso. O AVC isquêmico. Não conta mais pela queda, não conta mais pelo que ele teve antes. O último foi o AVC isquêmico, foi no que deixou ele dessa forma, né? Então ele falou, nós conhecemos muitas pessoas que conseguem se superar, conseguem voltar a uma vida normal, que teve AVC, derrame, né? Esses tipos de doenças. O que você pode fazer? O Kaique é um menino novo. O que você pode fazer? Se você pode, investe em terapias, que são estímulos. É o que vai dar estímulos para o cérebro do seu filho e assim ele vai reaprendendo, né? Porque é tudo começar de novo, né? É o cérebro que foi danificado, ele explicou, o cérebro foi danificado e aquele cérebro ali, ele não funciona mais. Nós temos duas partes no nosso cérebro. Uma funciona, a outra não. Quando ele até brincou comigo, ele falou para você ver, eu acredito que ele era cristão, ele falou para você ver como é que Deus é tão maravilhoso que ele fez duas. Quando uma parar, a outra vai começar a funcionar. Então, o que vai fazer aquele outro cérebro começar? Vai ser os estímulos, fisioterapia, fono, tudo que você tiver, dá de estímulo para ele. Ele mandou deixar a televisão ligada, coloque ele perto de pessoas que conversem, que não deixa ele dentro do quarto, sozinho, isolado, no silêncio, não. Isso não é estímulo. O estímulo é ele ouvir, ele estar sempre perto de coisas que vai fazer o cérebro dele trabalhar. Então, é o que a gente faz todos os dias. Fisioterapia, fono, a fisioterapia respiratória, que é para ele respirar, ele voltar, né, a reaprender a respirar pelo nariz, porque até então, depois do acidente, ele ficou por 4 meses respirando por aqui. Então, e o nosso corpo é aquilo. Né? Costuma. É igual o coração. O cérebro dá o estímulo para ele, que agora praticamente ele respira por aqui. Entendi. Então, quando ele ele foi para casa de tráqueo, ficou 8 meses de tráqueo e depois ele retirou. Nós conseguimos fazer o desmame. Só que ele não pode ficar sem a respiratória, porque o corpo precisa, a mente precisa entender por onde ele vai respirar agora, pelo nariz. Não é mais por aqui, entendeu? Senão dá ruim. Ele não respira direito, ele começa a respirar pela boca, começa a vir outros tipos de problemas, entendeu? Então, eu espero, estamos indo já pro final, acho que eu não tenho muitas condições de falar, espero sinceramente que o Kaique se recupere e faço o convite, deixo o convite aqui, pela fé que eu tenho, que Samuel hoje aumentou minha fé 400%, então Kaique, qualquer hora estaremos trazendo o Kaique aqui para ele louvar.
E assim, foi uma história incrível. E aqui, antes da gente finalizar, gostaria que a senhora deixasse uma palavra para as mães que estão passando por esse processo de ter um filho acidentado, ter um ente acidentado, ou pais que estão passando por esse processo que é tão ruim, mas como eu vi, como a senhora mesmo disse, Deus te sustentou durante esse processo todo. Se a senhora pudesse dar uma palavra para os nossos ouvintes, para a gente. Então, primeiro eu quero agradecer, tá? Pela oportunidade que vocês me deram, e também dizer para as mães, né, familiares que passam por esse tipo de processo, né, eu costumo dizer que fé quando está tudo bem, né, é fácil. A gente precisa exercer a nossa fé nessa hora, nas horas mais difíceis, né? E se a gente ficar olhando para aquele cenário, eu não me pego no meu filho daquele jeito, em cima de uma cama. Eu lembro do meu filho quando ele estava louvando, quando ele estava fazendo o que Deus lhe destinou a fazer, que era ganhar almas, né? Então, a minha fé é que o Senhor vai restaurar. Porque em que o nome do Senhor será glorificado se ele ficar em cima de uma cama? Mas eu sei que se ele for restaurado, se ele voltar a louvar, e se ele contar o testemunho dele, que é um testemunho lindo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não tem como ele ficar calado. Deus não permitiu o Kaique falecer, o Kaique morrer, porque ele precisa falar de tudo que ele passou. Entendeu? Então, a minha fé não precisa ninguém ter fé, só você. Se você tiver fé, qualquer mãe que está nos ouvindo, os parentes, somente você crê. E ter Deus, acabou. A gente estive com a Tatiane, mãe do Kaique Melo. Falei que esse podcast ia ser o mais emocionante que eu poderia ter. Agradeço a senhora por tudo. Eu que agradeço. Por estar com a gente, por se disponibilizar e eu tentar realmente exercer mais essa fé que a senhora deixou para todos nós aqui, tá bom? Amém. Obrigado, dona Tatiane. Deus abençoe. Gente, se for o projeto, já te mandaram o PCD hoje, com a dona Tatiane, mãe do Kaique Melo. Kaique, aquele cantor incrível, pode estar passando por esse processo de recuperação. E já o veremos aí louvando novamente nas redes sociais, no Raul Gil. E mais do que isso, contando esse testemunho para as grandes nações. Esse foi o nosso programa hoje. Agradeço a todos por nos acompanharem. Tchau, tchau. Você